Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner, e esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior, onde a gente começa a fazer uma relação, criar uma relação mais íntima com o lado cognitivo que a tecnologia da informação do português, né, do arco de, de desparticionar da concessão oral e imagética, ou seja, um recurso sensitivo que desinforma a, a possibilidade de um organismo é, situacional, social, situacionalidade e sociologicamente, né, no sentido da sociedade, criar conexões que vai fazer com que esse ser se torne incomum a si e descomum ao lado dessa realidade, né? A realidade socioambiental, né? A realidade social. É mais ou menos isso mesmo. E aí, então, essa agora é a parte que a gente vai entrar nessa dimensão técnica de apresentar-nos ao lado que representa o substantivo. E aí a gente vai atentar-se a ela como uma agente que vai nos tornar comum para esse empreendimento de sermos comum, de sermos social, de podermos desportar dessa atenção oral e visual e decompositiva, representativa, associativa. É um fabricante de comunicação que vai desganhar por isso um além, um amém, um, um equilíbrio sobre a consideração e dependência, dependendo da cobrança que a lógica de um ambiente e as suas matrizes de valores, os seus seres empregados, né? Aquelas peças que rudimentalmente apreendem e apresentam ser daquela loja um operador, um certo, um certo reconhecimento que vai dentro das colocações de prova, dentro dos obstáculos, suplantar potencial de reação por reconhecimento do nosso organismo. Bom, então essa é a matéria-prima do substantivo, né? Ele veio para desimprimir, né, toda matéria ou matriz de relação material que um homem assenta possibilidade de conexão. Ou seja, a gente tem uma matéria e as faíscas e as reações materiais. Então a gente tem uma matéria e o eco da matéria, que passa várias dimensões de descompreender por funções da física das radiações entre as matérias, né? A gente tem a matéria e aí o descompasso da matéria pelo ângulo amostral que a gente desrevela ela ou saber que ela está ali dentro desse controle. E a gente tem várias multi-realidades de processamento dessas quantidades de composições, decompondo e tridimensionalizando essa decomposição por várias tecnologias que a gente algoritmifica
por fotohabilidade de dados e retransdimensionabilidade de dirigir esses dados na nossa contração de ser e comunicar aquilo que se é por apreciação e materialização de dados nessa capacitância de drenar esses dados por reconhecimento e tática de desconhecimento dessas realidades das radiações, né? Todas as matérias elas têm densidade, elas têm características que fazem subtrações ou exponenciações dependendo da localizações em que elas se encontram frente ao objeto ou objetivo frente ao receptor, né? Então nós dirigimos mais do que tudo receptores. E aí o que acontece? Todo esse revisar de decomposição e associação com as matérias nos fazem decompor e compositivamente saber por associação às radiações e contrações dessas matérias, na revisionismo de sustentá-las e substanciá-las para o nosso tipo de efeito com elas, nós guardamos e significamos esse volume de aguardar por descontração certa. Então, enquanto a gente está virando assim, ó, se não tem atrito adestrado sobre a contração dessa paisagem, dessa matéria, desse objeto, dessa substância, a gente vai sofrer mais sensação dela. Então, existe uma proporcionabilidade pela sensação de encontrar algo novo e descontrair o organismo. Existe o ponto zero da descontração por conhecer ou cumprimentar algo a ser novo ou inovado nesses encontros de ações e substanciações de um indivíduo. Eu estou falando de você mesmo. E aí, o que acontece? Se a gente encontra várias vezes, revisa esse encontro, a gente desparticiona uma parte de nós que registra aplicação condutiva para desinformar a nós mesmos e ao nosso sistema imune que não é um risco, não é algo novo, não é um efeito novo. Então a gente cria um relevo que vai fazer atrito em uma certa localização sináptica, e esse atrito nessa localização sináptica vai fazer toda a diferença de acesso às superfícies de memória, né? A gente chama de profundidades moleculares, que a gente busca os núcleos sensitivos exatos no organismo. E para a gente saber e revelar isso, a gente precisa de muito feedback e atividade de conhecimentos médicos, conhecimentos farmacêuticos, conhecimentos biológicos, conhecimentos fisiológicos. Mas, se você não sabe, você consegue saber a partir de uma densidade e uma ponta. Você tem uma densidade e uma ponta. E dependendo do tipo de ponta e da capacitância da densidade, a gente tem uma assinatura. E dependendo da força que eu aplico da ponta sobre o plano e da força que o plano aplica sobre a ponta, ocorre uma assinatura diferente. Então a gente tem controles e controlados ou controles e descontroles. A gente sempre tem vias da transmissão de ondas e tudo se torna efeito de ondas. E esses efeitos de ondas
sobre a observação e adequação da sensibilidade no organismo, encontra os seus núcleos sensitivos por essas ferramentas e essas amostrais, né, expressionistas, né? Bom, tá tudo ligado, né? Existe um núcleo central que é o Deus da vida, que é a criação, e tá tudo ligado sobre esse núcleo. Tudo está sobre esse núcleo, né? A todas as rodas, elas têm engrenagens que dimensionam os seres sobre as matérias saber. E aí que tá e mora o substantivo, né? Que é uma classe de palavra e que está na nossa linha de raciocínio por ser uma partição muito importante para organizar a matéria. Porque através do substantivo a gente faz um link ponto ao núcleo sensitivo. Link ao ponto do núcleo sensitivo da sua base de suspensão cognitiva que vai desexpressar saberes, porcentagens de saberes, porcentagens de empatia, porcentagens de coragens, porcentagens de palavras em associação. Existem várias formas de medir e desmedir também, né? Existem várias formas de barreiras contra aquilo que você diz encontra, ou fabrica encontra, ou sustenta encontra, ou magistrada caminha, ou magistrada desvia desses desencontros por associações nervosas, associações de pessoas, associações de regras, associações e decomposições materiais. É isso que te faz ler um texto e sair sequelado, sair sequestrado, sair desastrado, sair machucado por talvez insistir em não entender um texto, né? Porque o seu corpo está tentando encontrar memória magistral despontual ao núcleo sensitivo de operar e transduzir sinal sobre a mensagem, mas o seu organismo não está cooperando, ou o ambiente ao redor não está cooperando, e ele está dificultando. É a imagem de um cara na biblioteca lendo, e a biblioteca está toda insistindo para que você também consiga fluir sobre a decomposição e associação desse processamento de dados e de informações, para saber como aquele que escreveu soube, né? Só que existe alguém nessa biblioteca bagunçando o estado de desintimar você sobre essa ação de suspensação e processamento empático com a mensagem mandada, e às vezes até superior. Mas existem essas guerras de associações de valores. Existem as intimações sobre esses núcleos de atividade de insistência. São importantes todas, né? Então vamos à guerra, vamos lá. Continuando então, a parte teórica sobre substantivos, ou seja, é uma substância que vai ter um nome chamativo que vai indicar algo. Então, é algo que indica algo. Então, o substantivo, ele é mais ou menos assim, ó. Ele é um triângulo de ponta, né? Então, aquilo que está aqui vai ser aquilo que está aqui, ó. Né? Então, esse X é isso daqui. Então, é algo que indica algo. É algo que dessubstancializa, substitui algo. Substitui algo.
por um instante de atividade descritiva, falada, né? Pulsada. Então, a substância ela vai ser expulsada por zeros e uns. Zeros e uns. Zeros e uns. E esse é corda esticada. Então, na verdade, a gente fala por molação. Ó. A gente tem uma mola e a gente sempre estica a mola. 1, 2, 3. Tá vendo como que é como é que é aqui é o 0, aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 4 e assim sucessivamente, né? A gente tem essa escada e aqui cada uma tem uma frequência aqui, ó. Dó sustenido, Ré sustenido, Mi e assim sucessivamente, né? A gente tem além de ter essa nota sobre substância de escala de medida, a gente tem as notas que consoam as vibrações. Essas notas são de ressonância, revisão, né? Revisão. Porque existe a visão que bate e vê. E a visão que diz, bate e escuta. Ou ouve. Legal, não é? Palavra que indica um elemento de composição. Link. É um link. O substantivo, ele na teoria do português, ele é funcionado como um link. Ele é a parte da base que desassocia um pulso de memória. Então, o link ele é pulso, ele é um armazém de pulso, armário de pulso. Sabe pus, sabe aqueles lipídios que crescem em locais para poder permitir que esse local seja recicatrizado? Quer dizer, cicatrizado pelo dano desassociativo. Então, a gente tem dano desassociativo. E aí a gente tem os cortes na carne, feridas expostas. O pulso, ele vai costurar. O pulso, ele costura. E ele costura binariamente. Pela lei de contraste. A gente pode costurar em preto e branco e a visão que bate e vê. A visão que bate e vê, ela vê branco e preto. Ou preto sobre o branco. Ou cores sobre o branco ou cores sobre o preto. Branco e preto ou cores sobre branco ou cores sobre preto. E assim sucessivamente. Só que pode ser azul sobre rosa ou rosa sobre azul, não importa. O que eu quero dizer é que é um plano sobre o outro, é um 0 sobre 1. É sempre um 0 sobre 1. É sempre uma escala sobre um objetivo. Então, é sempre um objetivo sobre uma escala. É sempre isso a informação. E aí, depois que esse objetivo sobre escala
V, ele diz, bate e escuta ou ouve, né? Então a visão que bate e vê e a visão que desbate, né? Então você tem bate e a reação. A visão que diz bate e escuta ou ouve é o pulso desses dois. Então a gente tem o pulso. O pulso é a onda, exatamente. Então a gente tem a onda. E essa onda, com um sistema de onda, sistema de imprimir onda, a gente consegue guardar substantivo. Porque o substantivo, agora a gente chega lá, né? Chegamos. Agora não tem pra ninguém, né? Olha só. Quer ver, ó? Então, se a gente tem um sistema que faz armazenação. Opa, desculpa. Armazena a impressão de um pulso da matéria, a gente consegue comparar pulsos e organizar por padrões matemáticos, né? Matemáticos. Então, tá vendo a fila? A fila, então, é uma forma de armazenar. A matriz também é uma forma de você armazenar. E a própria reta, a própria reta, a própria desnotação sonora também é um. A gente tem vários sistemas, vários armazéns de impressões de um pulso. Então, esse um pulso é o objetivo e desse objetivo nasce o despulso, objetivo despulso. Então, de uma matéria, a gente tem a matéria, o pulso, né? A gente tem, ó, objetivo e a gente tem que a escala, né? A escala do objetivo é aquilo que uma pessoa precisa fazer para chegar no objetivo, né? Então a gente tem o objetivo e a escala. E a imagem dessa escala, ó, o pulso. Então, esse pulso, ele é aquilo que liga e arca do ligar saber desse objetivo e dessa escala, né? Então, é isso que existe nessa associação. Porque a gente tem esse conversor de substância, né? De matéria e seus pulsos, ó. Vou pôr aqui, ó. Matéria e seus pulsos. E aí a gente tem a faces dos pulsos, que dizem fila, que dizem matrizes, que conseguem dizer que são bons para X pulso. Para X pulso A, tal matéria. É isso aí, não é não? Bom, vamos seguir um artigo aqui na internet.
Substantivo. Substantivo é a classe de palavras usadas para dar nome aos seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, dentre outros. Então tá vendo, ó? Se a gente tem um núcleo, a gente tem, ó, os vários nomes que podem acessar a conexão sensitiva dessa parte. Por quê? Se eu tenho uma matéria aqui nesse plano, né? E aí essa matéria está encostada aqui, ó, nesse plano, né? Bom, essa matéria que está nesse encosto aqui, aquele ser que desenvolve relação com essa matéria aqui, ó, logicamente colhe esses dados aqui, ó, né? Então, tá vendo a colheita? Então, se esse ser aqui, ó, desenvolve relação com essa matéria aqui, ele colhe desimpulsos dessa matéria. E esses desimpulsos, olha, tem várias afinações de pressões. Então aqui a gente está falando de uma árvore que possui vários elementos, né? E esse cara aqui, ó, ele, ao colher esses elementos, ele pode fazer receitas, ele pode utilizar e ele pode variar essa matéria. Logo, o pulso colhido varia. Só que como o pulso ele parte de uma fonte material, o que esse cara faz? Ele faz um desacordo material e aprende a controlar a matéria fazendo manobras, né? E realizar manobras em planos, nesse plano, né? E aí depois desse plano tem o transporte de plano. Legal, né? Então existe essa questão, né? A gente tem uma fonte, só que a palavra, né? Palavra é uma fonte. Então palavra é uma fonte sintética, né? Então a palavra ela é uma fonte e ela é uma fonte sintética, porque dependendo da associação da palavra com um elemento ou com outra palavra, a sua colheita ou o seu sentimento pode variar. E quando você controla essa palavra, esse sentimento, você pode aplicar variações. Então tá vendo como que é importante isso nesses gerenciamentos de processos? Porque você pode nascer um processo daquilo que você está fazendo e você vai saber qual nome dar. Exemplos: menino, João, Portugal, caneta, ventania, coragem, corrida. Os substantivos podem ser flexionados em gênero, número e grau. Então, você pode pegar uma substância, né? E dessa substância
você pode dividir ela em gênero, número e grau. Então você pode medir essa substância qual que é o gênero dela, qual que é o número dela e qual que é o grau dela. Os substantivos podem ser aqui, ó, número, gênero masculino e feminino, número singular e plural, e grau aumentativo e diminutivo. Então, tá vendo? A gente tem esses 3 ângulos podendo variar aqui, ó, nessa significação. Porque a gente tem um objeto e os ângulos desse objeto, ó. Isso é muito legal. Classificação dos substantivos. Os substantivos são classificados em comum, próprio, simples, composto, concreto, abstrato, primitivo, derivado e coletivo. Então vamos primeiro classificar os substantivos. Vamos lá. S comum. S comum são os substantivos, se eles dão nome a seres e formas genéricas. Então é quando dar nome a seres e formas que são genéricas. Por exemplo, eu vou tomar um captopril. Isso não é o nome desse medicamento. Essa substância captopril não é genérica. Agora, quando eu falo assim, eu vou tomar um medicamento, aí o medicamento já é genérico. Eu vou tomar um fármaco. Um fármaco já é genérico, porque o fármaco ele é pai de muitos. Então, o comum ele é pai de muitos. Né? Ele não é pai de um só, ele é pai de muitos. Mais de 3. Composto, concreto, abstrato, primitivo, derivado, coleta. Forma genérica, exemplo. Pessoa, gente, país. São exemplos. Agora o substantivo próprio, 2S. Na verdade, deixa eu fazer diferente aqui. 2. S próprio. O S próprio, substantivo próprio, são quando eles dão nome a seres de forma particular. Eles são escritos com letras maiúsculas. Exemplo, Maria, São Paulo, Brasil. Então, forma particular. Quando existe um algarismo que sentencia o foco participal, ou seja, particular. Né? Então você tem a madeira, mas você tem o corte na madeira que faz a madeira ficar precisa sobre esse corte, esse descorte. E ela se torna uma substância, só que com uma propriedade, uma substância própria.
É... Bom, a terceira forma de classificar um S, uma substância, é... Peraí. Comuns, próprios, e agora a gente tem os simples. Os S's que são simples. Por que a simplicidade é importante? São formados por apenas um radical. Né? É a parte da palavra que contém seu significado básico. Então, simples, são raízes. São raízes, são... são formadas por um radical ou seja, o significado de um substantivo simples, de um S simples, ele não é muito extensivo, ele é fácil de compreensão, de descomportar do padrão da mensagem um processamento e encadeamento lógico. Então isso é muito importante, principalmente para quem quer escrever, para que as pessoas entendam, qualquer pessoa entenda, né? Precisa de utilizar mais substâncias simples. Substâncias compostas, substantivos compostos. Os substantivos compostos são formados por mais de um radical. É a parte da palavra que contém o seu significado básico. Guarda-chuva, passatempo, beija-flor. Então, substantivos compostos. Então, possui mais de uma ponta. Possui mais de uma ponta efluente. Efluente lógica. Radical. Então, essas substâncias compostas, elas precisam ser decompostas. Então, quanto mais composição em uma palavra, mais é a dificuldade para decompor, né? Para você criar um arquivo de contração para ela. Porque ela vai ter dois parâmetros, né? E que vão fazer interferências. Então é como se fosse isso daqui, ó. Aqui, ó. Entendeu? Tem dois núcleos sensitivos. Vou deixar isso aqui. Bom, substantivos concretos. Os S concretos. Se concretos designam as palavras reais, concretas, sejam elas pessoas, objetos, animais e lugares. Exemplo, menina, homem, cachorro.
são palavras que referenciam a realidade. Ou seja, o plano visível. Sejam elas pessoas, objetos, animais ou lugares. Pessoa, objeto, animal, lugares. Substantivos abstratos. Os S's abstratos. Já os substantivos abstratos são aqueles relacionados aos sentimentos, estados, qualidades e ações. Então, isso aqui são relações com os substantivos concretos que geram os substantivos abstratos. Então, são... vamos ver como é que está escrito aqui de novo. São relações e estados de relações. Substantivos primitivos. S primitivo. Os S primitivos, os substantivos primitivos, como o próprio nome indica, são aqueles que não derivam de outra palavra. Exemplo, casa, folha, chuva. Então, primitivo. Não derivam de outra substância, outra palavra. 7, 8. Derivados. Os S's derivados. A gente tem a matéria-prima e a matéria derivada dessa prima. Substantivos derivados são aquelas palavras que derivam de outras. Exemplo, casarão. Então, são as palavras que nascem de palavras. Substantivos coletivos. Os S coletivos. Substantivos coletivos são aqueles que se referem a um conjunto de seres. Exemplo, flora, conjunto de plantas, álbum, conjunto de fotos, colmeia, conjunto de abelhas. Então, são palavras, links, né? Palavras que referenciam um grupo de palavras que indicam semelhança cooperativa.
Eu gosto assim, fazer. Porque, por exemplo, as fotos, né? O álbum, que é muitas fotos, elas são fotos. Quando a gente fala um álbum, ele representa um grupo de imagens, né? Um grupo de fotos que indicam semelhança. Porque um, cooperativa barra semelhança significativa, né? Cooperativa não funcionou tão bem aqui. Acho que significativa funciona melhor. Flexão de gênero dos substantivos. Flexão de gênero. Conforme o gênero feminino e masculino dos substantivos, eles são classificados em biforme e uniforme. Então, os S-biformes o que são? Apresentam duas formas, ou seja, uma para o masculino e outra para o feminino. Exemplos: professor e professora, amigo e amiga. Já os uniformes, somente um termo especifica os dois gêneros, masculino e feminino, sendo classificados em epiceno, sobrecomum e comum de dois gêneros. Então, a gente vai ter biformes, a gente vai ter o masculino e feminino. Já o S uniforme, então não vai separar masculino e feminino. A gente vai ter o epiceno sobrecomum e o comum de dois gêneros. Vamos lá. O epiceno apresenta somente um gênero e refere-se aos animais. Exemplo: foca, macho e fêmea. Epiceno tem um gênero animal. Sobrecomum apresenta somente um gênero e refere-se a pessoas. Exemplo: criança. Um gênero sobrecomum, pessoa. Comum de dois gêneros. Termo que se refere aos dois gêneros, masculino e feminino, identificando por meio do artigo que o acompanha. Exemplo: o artista e a artista. Então, a gente tem o comum a dois gêneros. E aí você consegue especificar pelo artigo. Exemplo: o arte e a artista. É isso aí. Isso é uma forma de classificação de gêneros dos substantivos. Os substantivos de origem grega terminados em ema e oma são masculinos, por exemplo, teorema e poema. Há os substantivos chamados de gênero duvidoso ou incerto, ou seja, aqueles utilizados para os dois gêneros sem alterações do significado. Por exemplo, o personagem e a personagem. Existem alguns substantivos que, variando de gênero, mudam seu significado. Por exemplo, o cabeça, líder, a cabeça, parte do corpo humano. Isso é legal, isso é uma formularidade de interpretação que veio com a cultura da utilização dessas expressões de pulsos.
das matérias. Flexão de número dos substantivos. Flexão de número. Então, o que é a flexão? É a angulação, né? Você tem assim, você tem assim, você tem assim. Comum, como comunicante, né? Articular. Flexão de número. Conforme o número dos substantivos, eles são classificados em singular e plural. Singular significa uma única coisa, plural designa várias coisas. Então, tem o singular e plural. E aqui você tem uns. Flexão de grau dos substantivos. De grau. Conforme o grau dos substantivos, são classificados em aumentativo e diminutivo. E diminutivo. O aumentativo indica o aumento do tamanho de algum ser ou alguma coisa e o diminutivo indica a diminuição do tamanho de alguma coisa ou ser. Existe o analítico e o sintético para os dois casos. No caso do analítico, é acompanhado de um adjetivo que indica grandeza, exemplo, casa grande. Já no sintético, recebe o acréscimo de um sufixo indicador de aumento, exemplo, casarão. Então, você tem o analítico e o sintético. Então, por fora e por dentro. O que isso quer dizer? Analítico por fora e por dentro. Quer dizer que aqui a gente vai colocar uma palavra para referenciar a substância. Aqui a gente vai fazer o substantivo ter um agregado a valor dessa substância, aumentativo ou diminutivo. Esse é o sintético. Relações entre adjetivos e substantivos. Relações. Os adjetivos correspondem à classe de palavras que indicam qualidades e estados aos substantivos. Então, esse A qualifica o S. Por exemplo, casa bonita, aqui temos a bonita, atribui uma qualidade substantivo de casa. Casa é o substantivo. Vamos ver esse tal do A. A gente tem o objetivo e aqui a gente tem as cordas desse objetivo no espaço e no tempo, né? Essa é a teoria das cordas. As cordas dos objetivos no espaço e tempo, das matérias. E olha só, essas cordas, elas têm uma expansão que coincide com o núcleo. Essa expansão, ela é da fonte, né? A gente tem a fonte de núcleo sensitivo. E a sensibilidade, ela se perde quando essas linhas
perde quando as linhas de energia desse campo se rompem. Então, quando acontece isso daqui, ó, se rompe. Começa a se romper. Então, existe o limite. O limite da informação. Limite. Né? E aí, nesses limites, existem as partes de encaixe dessa informação. Então, a flexão, o A, é uma particular da administração da sensibilidade conjunta. Então, isso aqui é uma parte, cara. Quem tá vendo o A? Olha o A aqui. O A, né? Então, isso é uma parte, cara. Uma parte do todo. Só que essa é uma parte que consegue sim ser notada. Porque dentro desse feixe existe a nota, né? E aí essa notação é esse, né? Se você pegar essa notação e colocar ela na revelador, você vai ver o S, que diz substância. Então o A substancia o R, o A adjetiva o S, ou consegue adjetivar, dependendo da veloz esticada, despartida do núcleo, de distender molécula aplicada ao impulso de serviço. Complicado? Nem um pouco, né? Isso aqui é muito legal, né? É muito legal até para quem estuda isso aqui, ó. Música, olha só. O desenvolvimento da escrita e da informação dessa cognição comunicativa, ela parte desse estilo condutor. Então tem motivo para tudo. Você precisa de colher e perseverar nesses estudos, porque isso, quando você estiver mais motivado, vai te fazer dessa motivação ir além e se encantar com esse além para dizer amém com vocação uniformemente sábia sobre o desimpulso dessa versão e aceitação dessa receita de atividades. Bom, eu vou ficando por aqui então e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!